Muito bem, meus queridos, vamos ao estudo da lição número 11, a lição que fala sobre Jesus, o nosso único mediador. Dentro do estudo das 3 mensagens angélicas, estamos vendo a questão da adoração. E dentro do estudo da adoração, nós chegamos ao estudo dessa semana sobre o sinal da besta versus o selo de Deus. E na quinta-feira, vamos falar sobre o único mediador que nós temos nesse mundo. Nenhuma pessoa tem autoridade para ser mediadora, para ser intercessora, para nos representar diante de Deus. Por mais santo que as pessoas tenham canonizado as pessoas neste mundo, ninguém tem essa prerrogativa de nos representar diante de Deus. Jesus foi bem claro: ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está evidenciado. Um homem procurou um sábio e disse: olha, sábio, eu poderia escrever facilmente um evangelho como Jesus solicitou aos seus discípulos. Eu poderia ser uma pessoa tão famosa quanto Jesus. O que eu preciso fazer? O sábio disse: é muito fácil. O senhor nasça de uma mulher que não teve contato com nenhum homem. O senhor faça um ministério de 3 anos e meio, faça muitas curas, muitos milagres, expulse demônios, ressuscite pessoas, depois se deixe ser crucificado, ressuscite no 3º dia, suba para o céu, e o Senhor terá então na terra toda uma classe de pessoas que vai defender o Senhor. O homem arregalou os olhos e disse: isso não posso fazer, é o que eu estou tentando dizer para o Senhor. Só existe um que conseguiu fazer tudo isso, Jesus Cristo. Por isso, ele é o nosso único mediador. No exército romano, um rapaz, ele ofendeu o imperador. O imperador estava revistando as tropas, quando aquele moço ele virou as costas para o imperador. Isso era considerado como sendo um insulto da maior gravidade, e o imperador condenou esse moço à morte de imediato. Já o levaram para a prisão para que ele fosse executado na parte da manhã no dia seguinte. O irmão dele soube do ocorrido e entrou no palácio às pressas. O imperador ouviu aquele homem entrando e disse: quem é você? O que está fazendo aqui? Ele disse: majestade, eu estou aqui para interceder pelo meu irmão. Eu gostaria que o senhor perdoasse o meu irmão. O imperador olhou para ele e disse: e que argumento o senhor usa ou usará para defender o seu irmão? Aquele homem, que era um general, ele levantou os 2 tocos de braço e disse: majestade, aqui estão os meus argumentos. Eu perdi os meus dois braços defendendo a pátria. Em nome do meu sacrifício, eu solicito perdão para o meu irmão. O imperador não teve como negar o perdão diante de um argumento tão irrefutável. Um representante assim realmente tem um peso maravilhoso para conceder então ou solicitar para que a pessoa seja perdoada. Só existe uma pessoa que pode fazer isso, é o Senhor Jesus Cristo. Por isso a pergunta número 7 diz assim: como o poder da besta pode ser identificado e que marcas esse poder tem? Vamos ler Apocalipse 12, verso 4 e verso 5, diz assim: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmia. E deu-se-lhe poder para agir sobre a terra. Então, o dragão deu para a besta todo o poder e autoridade. O dragão é o diabo. A besta que surgiu do mar, a besta que tem hoje atuado no mundo inteiro, é uma instituição religiosa que tem atuado de forma grandiosa e tem feito verdadeiras peripécias em nome de Deus. Por isso, para a pergunta: como o poder da besta pode ser identificado e que marcas tem? Resposta: o poder da besta tem sinais e características como arrogância, dizer blasfêmias. Arrogância é querer ser o que não é. Uma blasfêmia é quando a pessoa desrespeita a Deus, querendo assumir as prerrogativas divinas. Então, isso significa arrogância e blasfêmia. Arrogância, querer se colocar no lugar de Deus. Blasfêmia, querer executar uma obra que só Deus pode fazer. Por exemplo, os fariseus no tempo de Cristo, eles eram arrogantes. Eles se achavam os escolhidos de Deus, os intocáveis, os maiorais, os santos, e na verdade eles eram devassos. Eles praticavam a maldade com a capa de santidade.
Jesus chegou a dizer para ele: vocês são sepulcros caiados. Vocês parecem sepulturas que são pintadas por fora, mas por dentro estão cheios de podridão. Os fariseus diziam blasfêmias do tipo assim, quando Cristo curou o homem mudo e endemoniado, como está em Mateus 9, 32 a 34. Cristo curou o homem mudo e endemoniado. Os fariseus disseram: ele expulsa os demônios por Beelzebu, o maioral dos demônios. Eles achavam que essa tarefa era deles. Eles eram, por isso, arrogantes e blasfemos. A besta seguirá o mesmo padrão, mostrando arrogância e desonrando o nome de Cristo, querendo assumir o lugar dele diante dos homens nessa terra. Pergunta número 8. Como a blasfêmia pode ser melhor entendida? Quais os dois aspectos da blasfêmia? Lucas 5, 18 a 28 diz assim: e eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuraram fazê-lo entrar no lugar onde Jesus estava. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e baixaram a cama até ao meio diante de Jesus. E disse-lhe Jesus: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e fariseus diziam: quem é esse que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecado, senão só Deus? Jesus, porém, disse-lhes: o que arrazoais em vossos corações? Ora, qual é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou toma a tua cama e anda? E, ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se o paralítico diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus. Interessante que quando Jesus disse: os teus pecados te são perdoados, não aconteceu o milagre. O homem ficou parado, olhando, porque os fariseus já entraram na discussão. E Jesus, conhecendo o pensamento deles, perguntou-lhes: o que vocês estão aí discutindo? Que eu não posso perdoar pecados? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu vou dizer a vocês: o que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados? Ou levanta, toma a tua cama e anda? Os fariseus, eles tinham uma crença de que uma pessoa com uma doença é porque a pessoa havia cometido um pecado ou pecados de forma grandiosa, e por isso o castigo de Deus vinha na forma de uma doença. Para eliminar essa dúvida, Jesus disse: eu vou curar esse moço. Então, para que eles não tenham dúvida de que Deus está te perdoando, teus pecados estão perdoados. Se a doença é por causa do pecado, estão perdoados os seus pecados. Então agora pega a tua cama, levanta e vai embora. Então, para a pergunta: como a blasfêmia pode ser melhor entendida? Então, esse texto, essa cura do paralítico, mostra que os fariseus disseram: só quem pode perdoar pecados é Deus. Se esse Jesus está dizendo que perdoa os pecados, ele está blasfemando. Outro texto é João 10, verso 33. E os judeus responderam, dizendo para Jesus: não te apedrejamos por alguma coisa boa que você fez, mas pela blasfêmia que você falou. Porque sendo tu homem, te fazes semelhante a Deus. Então, blasfêmia é quando a pessoa se acha na prerrogativa de dizer que é igual a Deus. Blasfêmia é querer perdoar pecados no lugar de Deus. Então, a Bíblia é muito clara. Esses dois elementos mostram o que é blasfêmia e o que é assim, a questão de perdoar pecados e tentar ficar no lugar de Deus. Então, para a pergunta: como a blasfêmia é melhor entendida e quais são os dois aspectos? Resposta: a blasfêmia é, assim, uma presunção da pessoa querer se colocar no lugar de Deus. É ter a intenção de perdoar pecados, coisa que só Deus pode fazer, porque o ser humano pecador não tem essa prerrogativa. Quando se assume uma dessas posições, ou as duas, pratica-se a blasfêmia. Muito bem, Jesus foi acusado injustamente de blasfêmia, porque ele, na verdade, tinha todo o poder, toda a autoridade para fazer
esse tipo de situação que era perdoar pecado, porque ele era o Filho de Deus. Por isso, os fariseus, eles que dominavam a religião, eles não queriam que ninguém aparecesse com uma prerrogativa maior do que a deles. Eles se achavam assim os donos da verdade. Para eles, quem podia perdoar pecados era somente ele. E Cristo os censurou e disse assim: vocês até querem se sentar na cadeira de Moisés, e vocês são engraçados, porque vocês fazem o povo errar. Vocês nem entram no céu e nem deixam aqueles que querem entrar acertar o caminho. Isso está em Mateus 23, 22 e 23. Hoje, a igreja romana tem a presunção de dizer que está no lugar de Jesus e que pode perdoar pecados. E a Bíblia é bem clara. Quando alguém se quer colocar no lugar de Deus e quer perdoar pecados, isso se constitui uma blasfêmia. O dragão deu, assim, poder para a besta e deu-lhe uma boca que dizia arrogâncias e blasfêmia. Então está muito claro. A instituição religiosa que hoje domina a religião no planeta é essa, infelizmente, que está cotada na Bíblia como sendo a besta que surgiu do mar. O selo de Deus versus a imagem da besta. É um assunto muito interessante e que merece toda a nossa atenção. Obrigado, meu Deus, pelo estudo de hoje. Que o Senhor nos ajude a termos o teu selo em nossa vida, a fugirmos daquilo que é o elemento perigoso, aquilo que pode enganar. Nos ajude, alerta-nos em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Beijo no coração. Boa quinta-feira, um bom feriado. Que o Senhor Deus abençoe você e sua família. Deus abençoe a todos. Amém.